Você sabia que 80% das pessoas que colocam as suas resoluções de ano novo, elas desistem no dia 19 de janeiro, tanto que esse dia ele foi batizado como Quitter Day, que é, traduzindo ao pé da letra, o dia dos desistentes. Como que eles chegaram nesses dados? Eu não sei se você já usou, se você conhece o aplicativo Strava. O Strava é um aplicativo que é uma rede social para atletas, né? Eu usava muito quando eu corria, usei muito quando eu andava de bike também. E o que que o Strava identificou a partir da experiência dos seus usuários? Que as pessoas desistiam das suas resoluções de ano novo no dia 19 de janeiro, mas isso com base de 800 milhões de usuários, e isso representa 80% das pessoas. E tem uma outra estatística também que diz que somente 8% das pessoas que colocam as suas resoluções de ano novo, elas conseguem concluir. Como eu tenho o meu objetivo de te ajudar a emagrecer, contribuir para você ter mais qualidade de vida, então eu decidi trazer aqui nesse vídeo 8 coisas que você precisa fazer para que você faça parte da estatística dos 8% que chega lá no final do ano e fala: caramba, esse ano eu consegui concluir as minhas resoluções de ano novo e, pelo amor de Deus, sair ileso aí do Quitter Day, que é o dia dos desistentes. Você passar aí batido dessa data, né? Então, eu vou compartilhar aqui com você 8 coisas que você precisa fazer. Pega seu papel, pega sua caneta. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo também. Curte esse vídeo, compartilha com quem você ama, porque a gente precisa fazer parte desse pequeno percentual de pessoas, quiçá a gente não aumentar, né? Esse percentual de pessoas que conseguem concluir as suas resoluções de ano novo, tá? Então, a primeira coisa que eu considero ser fundamental, você precisa estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Você precisa estar em grupos, porque é indiscutível que nós somos influenciados pelo nosso ambiente. O ambiente determina os nossos comportamentos? Não. Mas o ambiente que a gente está, ele influencia e muito. Tem pesquisas, inclusive, que comprovam que quando a gente está em uma quantidade maior de pessoas, a gente dobra, a gente triplica a quantidade que a gente come. Por quê? Por conta da frequência daquele ambiente. Então, a gente vai ter a tendência de se comportar de uma forma muito parecida com as pessoas que estão à nossa volta. Então, se você tem o objetivo de emagrecer, se você tem o objetivo de fazer atividade física, quanto mais perto de pessoas que se comportam dessa forma você tiver, maior é a chance de você conseguir concluir esse objetivo que você tem. Então, a primeira coisa é, se você não tem nenhum grupo, busque um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que seja emagrecer, que seja ter uma vida mais saudável, que seja se exercitar, por quê? Tudo na nossa vida é o parâmetro que a gente tem, é a referência que a gente tem. Então, se você estiver perto de pessoas que, para aquela pessoa, o normal é fazer exercício todo dia, daqui a pouco aquilo vai passar a ser normal para você. Se você estiver perto de pessoas que comer doce de vez em quando é o normal, daqui a pouco aquilo vai passar a ser normal para você. E o oposto também é verdadeiro. Se você está perto de pessoas que comem fast food todos os dias, aquilo é o normal para você. E, consequentemente, o seu resultado também. Então, a gente vai modelando as pessoas, a gente também vai pegando mais confiança em fazer aquilo. É muito importante para uma questão de pertencimento que a gente não se sinta um peixe fora d'água. E muitas vezes nos ambientes que a gente está, trabalho, às vezes família, às vezes até a nossa própria casa, as pessoas não estão no mesmo propósito que a gente ou não têm o mesmo propósito que a gente. E o que que a gente precisa fazer? Buscar esses ambientes, buscar esses lugares onde estão essas pessoas, buscar esses grupos que estão essas pessoas, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente sabe que é o melhor que tem que ser feito. Além do que, quando a gente está em um grupo, isso também é um incentivo, a gente também se sente mais impulsionada. A gente muitas vezes vê que aquela dificuldade ela não é só nossa, a gente tem muitas vezes
uma crença inconsciente de que, ai, que vergonha, porque a gente acha que aquilo que a gente passa é uma exclusividade. E quando a gente está em grupo, com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente começa a ver que não, pô, outras pessoas passam por isso também. E aí, querendo ou não, a gente se sente mais pertencente. Então, para você passar desse marco do dia 19 de janeiro e chegar lá, né, no pequeno percentual de pessoas que concluem esse objetivo, a primeira coisa é esteja perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Esteja em grupo, faça parte de grupo, esteja em grupos onde as pessoas objetivam as mesmas coisas que você. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é você se desafiar. Eu já trabalho com emagrecimento desde 2015 e foi no mesmo ano, um pouquinho depois, né, que eu comecei a trabalhar com emagrecimento. Então, eu emagreci, alguns meses depois, logo eu comecei a trabalhar com emagrecimento, me envolver nessa área e tudo mais. Desde lá, desde então, né, de lá para cá, uma das coisas que eu sempre faço é me desafiar. Por quê? Como que eu vejo esse movimento do desafio? Eu vejo ele como pequenos sprints. Então é normal. Hoje eu já tenho hábitos saudáveis, é óbvio que eu já tenho hábitos saudáveis, a maior parte das minhas escolhas são saudáveis, que contribui para eu manter meu peso e tudo mais. Só que de vez em quando, o que que eu faço? Eu faço alguns sprints. Então, agora, por exemplo, eu tô há 11 dias sem comer fritura. Ah, eu como fritura com frequência? Não, mas vamos supor, no sábado, se eu fosse comer um lanche, por exemplo, eu ia comer um lanche com batata frita. Como eu tô fazendo esse sprint de 11 dias sem, eu não vou comer o lanche. Ou então, se eu for comer o lanche, eu vou pedir com uma salada. Daí, tudo isso vai contribuindo para que eu consiga cada vez mais melhorar os meus hábitos. Então, esses movimentos de desafio, eles contribuem para quê? Para que você consiga ir engatando mesmo e mostrando para você de que você consegue, mostrando que você é capaz. Porque quando a gente fala assim, ah, eu não vou mais comer fritura. Aí a gente deixa isso em aberto. A primeira vez que a gente come, já vem aquela sensação de fracasso. E quando você fala, olha, eu vou ficar, nem que seja um pequeno período sem aquilo, você consegue começar a ir até o fim. Eu fiz muito esse movimento com relação ao açúcar, porque o açúcar sempre foi um desafio para mim. Então eu lembro até hoje, o primeiro desafio que eu fiz foi de ficar um final de semana sem, para mim foi um desafio, mas eu lembro até hoje a sensação de chegar numa segunda-feira e falar, caramba, é o primeiro final de semana que eu não como um doce. E para mim isso foi um desafio que foi um desafio que foi superado. Então isso também vai alimentando a nossa autoestima. Então para você fazer parte, né? Chegar lá em dezembro e concluir os seus objetivos, passar pelo dia 19 de janeiro e não desistir, faça esses pequenos objetivos, sabe? 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, para que você consiga ir superando e ir, literalmente, eu falo que é colecionando essas vitórias, sabe? É como se fosse um álbum ali que você tem que preencher as figurinhas. E os pequenos desafios, eles proporcionam isso. Então, são ali, ó, pequenos sprints, tá? E participar de desafios também. Terceira coisa, então, plano e planejamento. A gente precisa ter previsibilidade. Na verdade, não é que a gente precisa ter previsibilidade, a gente já funciona na base da previsibilidade. Só que o que que acontece? A nossa previsibilidade nata, vamos dizer assim, ela sempre é uma previsibilidade voltada para o negativo. Ela sempre é uma previsibilidade voltada para o que pode dar errado. Isso é ruim? Não. Até porque a gente pode se preparar para o pior, né? Vamos dizer assim. Então, só que a questão sempre vai ser o quê? Se eu não me planejo, isso é, se eu coloco ali, vou dar o mesmo exemplo, falo assim, ah, não vou mais comer fritura. E você deixa isso em aberto, mas você nem tem uma previsibilidade de que, caramba, mas no final de semana eu sei que eu vou ter um aniversário de criança, onde é salgadinho, por exemplo. Você já sabe que ele vai ter fritura. Então, se você consegue ter essa previsibilidade, se você consegue prever isso, o que que você vai fazer? Você consegue fazer um pequeno desafio? Não, eu não é que eu não vou mais comer fritura, eu não vou mais comer fritura até sexta-feira, por exemplo, então até sábado na hora do almoço. Aí não, então aí sábado à noite eu volto, domingo eu volto para o meu desafio. Então você precisa ter
essa previsibilidade. E você precisa ter planejamento. Então, você precisa ter o seu plano de alimentação, você precisa ter o seu plano de exercício, você precisa ter um plano da sua rotina, você precisa ter um plano de metas. Por quê? Porque tudo isso vai direcionando as suas decisões. E olha só que curioso, eu sempre falo sobre a gente ter um objetivo grande e a gente vir dividindo mesmo isso, né? E aí eu trouxe até aqui um dado, né, da Grace Lordan, que ela é uma professora associada ao Departamento de Ciências Psicológicas e Comportamentais lá da LSE, que é a Universidade em Londres, na Inglaterra. O que que ela compartilhou e ela publicou um artigo sobre isso? Que uma das formas que torna possível a gente seguir um objetivo é justamente a gente transformar aquilo que é algo grande, muitas vezes irreal, em um objetivo menor e factível. E isso quer dizer o quê? Pegar aquele grande objetivo que você tem e vir dividindo ele em partes. E aí é que entram os desafios. Por quê? Porque aí você coloca uma meta e dentro dessa meta você estipula as tarefas que você tem que fazer e dentro dessas tarefas você coloca ali os pequenos sprints ou os pequenos desafios para você conseguir alcançar isso, tá? Outro ponto fundamental, você precisa descobrir quais são os seus gatilhos. Por quê? Porque até o dia 19 de janeiro, como foi constatada pela essa pesquisa pelo Strava, o que que é o que está muito claro? Que até o dia 19 de janeiro você contou só com a sua força de vontade. Você não identificou os seus padrões. E um dos padrões que faz com que você se perca o foco, volte para o padrão anterior, abandone as suas metas, é justamente o padrão do gatilho. Então, qual é o gatilho que faz com que você volte para aquele hábito anterior, você volte para aquilo que você estava acostumado a fazer? O gatilho pode ser ativado através dos 5 sentidos, pode ser ativado através do seu estado emocional. Esse estado emocional pode ser algo pontual, pode ser algo que esteja ligado a alguma memória afetiva, mas você descobrir quais são os seus gatilhos ao longo do seu dia também é fundamental para que você consiga alcançar os objetivos que você colocou aí de virada de ano, tá? Uma habilidade que você precisa desenvolver é a habilidade de você trocar recompensas. Disciplina é adiar recompensas. E essa é uma habilidade que você precisa aprender a desenvolver. Sexto ponto, então, um ponto que eu observo que é um erro muito comum que as mulheres fazem, elas simplesmente colocam uma meta e elas não olham para onde é que elas estão. Então, quando a gente vai fazer uma meta, um planejamento, o ponto mais importante é tão importante quanto a gente saber qual é o nosso objetivo, é a gente saber onde é que a gente está. Eu preciso ter uma média de mim, eu tenho que ser o meu parâmetro, senão a gente cai na cilada da comparação. E a comparação, eu vou falar para você, ela não é algo ruim se a gente sabe usá-la a nosso favor, mas você precisa saber onde é que você está. Você precisa saber qual é o seu ponto atual. Você pode ter uma meta, um objetivo e galgar por ele. É óbvio que sim, mas você precisa ser o seu parâmetro. Por quê? Porque quando você é o seu parâmetro, o seu foco, ele está em progredir, ele não está em ser melhor que o outro ou se equiparar ao outro, mas ele está em ser melhor do que você mesma. Se for para você se comparar, você pode se comparar com o outro, mas então pegue o que daquilo, dessa comparação, você tem para extrair de bom. Vou dar um exemplo com relação a isso, né? Eu sempre me comparava e eu sempre me sentia muito mal porque eu via o quanto a minha irmã cozinhava bem e eu não. Eu vi o quanto minha irmã tinha habilidade para cozinhar e eu não. E toda vez que eu pensava no quanto ela cozinhava bem, aquilo eu sempre ficava mal, porque eu falava, nossa, ela tem tanta habilidade, ela cozinha tão bem, qualquer coisa que ela pega para fazer fica gostosa e eu sou um desastre total. Eu sempre ficava mal. Até que um dia eu fui me comparar com ela, mas eu fui me comparar sobre
quanto ela precisou aprender a cozinhar muito mais cedo do que eu e eu não. Por quê? Porque eu sou a caçula, entre nós duas eu sou a caçula. Quando a minha mãe começou a delegar os trabalhos de casa, porque ela começou a trabalhar fora, o que que ela fez? Ela deu aqueles trabalhos de maior responsabilidade, que era o que mexia com fogo, para minha irmã e deixou eu mais com as coisas que não eram tão perigosas. Então, a minha irmã, ela teve que aprender a cozinhar, coisa que eu não tive que aprender. Então, eu sempre fiquei ali de assistente, eu sempre fiquei de auxiliar, mas eu não precisei ir. Em contrapartida, eu comecei a trabalhar mais cedo, com 15 anos, eu já tive meu primeiro registro, e minha irmã começou a trabalhar um pouco mais tarde. Então, ela também continuou fazendo, mesmo na adolescência, ela continuou fazendo as coisas de casa, ela continuou cozinhando, e eu não, porque eu fui trabalhar. Então, eu também não tive essa mesma vivência. Então, nesse movimento de comparação, eu me comparei com ela, sim, mas eu me comparei para me acolher. Eu me comparei para falar, não é nem justo você estar se cobrando de cozinhar como ela, porque eu falo que é hora fogão, né? Ela tem muito mais hora fogão do que você. Entende? Já que uma habilidade é o quê? A gente desenvolve à medida que a gente vai repetindo. É algo que a gente vai o quê? Treinando. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, ela repetiu muito mais do que você. Então, naturalmente, ela vai ter mais habilidade do que você. É diferente de um talento ou de algo que a gente já nasce com facilidade. O que cozinhar para mim não é o caso. Então, já não é algo que eu tenho facilidade. Se eu quero cozinhar tão bem quanto ela, o que que eu preciso fazer? Eu preciso treinar tanto quanto ou até mais. E não é o caso. Então, nesse movimento de comparação, tá tudo certo. Por quê? Porque eu falei, não é que eu não sei cozinhar, não é que eu não levo jeito, eu só não me dediquei para isso e tá tudo bem por isso. Então, qual que é o ponto aqui? É justamente a gente saber onde a gente está. É a mesma coisa na academia. A gente vê muitas vezes uma pessoa que a gente acompanha na rede social. Nossa, mas a pessoa pega tanto de quilo. Aí você vai ver quanto tempo que a pessoa faz aquilo, faz com quantos quilos ela começou. A gente nem tem essa informação, a gente só quer saber de estar igual àquela pessoa. Então, você precisa saber onde é que você está. Isso vale o quê? Para esse objetivo que você tem e para as metas que a gente coloca. Quantas vezes na semana você vai fazer exercício? Quantas vezes você fez ano passado? Qual foi a sua média? Porque você precisa ter essa média e ter coerência com o seu objetivo também, tá? Outro ponto aqui, reconhecer as suas conquistas. Eu tenho certeza, tenho uma convicção absoluta de que você faz muito mais coisas do que aquilo que você acha que você faz, mas não é porque você não faz, é pela dificuldade de reconhecer. Normal. A gente tem essa dificuldade de reconhecer. Então, a gente precisa treinar para reconhecer as nossas conquistas, nossas superações, por uma questão de proteção também. A gente tem a tendência ali de descartar aquilo de bom que a gente fez, e muitas vezes vem até um pensamento, né? Isso é muito relacionado com as nossas experiências da infância também, né? Ah, você não fez mais que obrigação, né? Do tipo, eu escutei isso, né? Ah, você só trabalha, então você tem que ir bem você só estuda, então você tem que ir bem na escola mesmo, você não faz mais que a sua obrigação de tirar nota boa. E não tá errado, né? Tá super certo, né? Não tô aqui criticando, condenando ou julgando a condução da minha mãe, né? Mas o que que acontece? Nosso cérebro, ele também distorce muitas coisas. Depois a gente traz isso para um outro contexto da nossa vida. E aí a gente faz o que tem que ser feito e tem dificuldade de reconhecer por quê? Porque o que está na nossa cabeça ainda é esse registro de, ah, mas você não quer emagrecer, então você não está fazendo mais do que sua obrigação. E a gente precisa reconhecer que muitas vezes isso que a gente vê como não é mais do que sua obrigação é completamente desafiador, porque é algo totalmente diferente de uma referência que a gente tem, ou de algo que a gente aprendeu. Então, essa habilidade de não é nem de fazer, a gente precisa muitas vezes desenvolver a habilidade de fazer, assim como eu desenvolvi a habilidade hoje de não comer mais doce. Essa é uma habilidade que eu tive que desenvolver, mas reconhecer, porque de nada ia adiantar se eu ficasse sem comer doce, mas eu também não reconhecesse. Se até hoje eu ainda falasse, ah, você não faz mais que sua obrigação, você é mentora de emagrecimento e ainda comia doce. Não é assim.
né? Eu sou mentora de emagrecimento, mas eu também sou um ser humano, então eu também tenho que reconhecer isso. Falar, caramba, né? Fiquei 365 dias sem açúcar. Uau! Então, reconhecer isso também é uma habilidade, e isso não é algo que é ensinado pra gente. Por quê? Porque uma pessoa que reconhece muitas vezes suas qualidades, as suas vitórias, ela é mal vista. É uma pessoa que é vista como, ela pode ser egoísta, ela pode ser uma pessoa metida, e aí a gente vê essa pessoa com maus olhos. Então, o que que acontece? A gente tem dificuldade de reconhecer muitas vezes aquilo que a gente faz justamente por conta disso, tá? Então, fazer é um ponto, mas principalmente reconhecer, porque fazer eu sei que já tem muita coisa que você faz. Então, treinar também a habilidade de reconhecer, tá? E o outro ponto que eu coloquei aqui é que você precisa ter consciência de quantos e quais são os seus bloqueios. Por quê? Porque se a gente vai ali até um objetivo, até o dia 19 de janeiro, depois a gente abandona, é porque existem bloqueios. É porque você contou ali, como eu já compartilhei, com a sua força de vontade. Então, quais são esses bloqueios? Quantos são? Porque tem. E muitas vezes eles vêm disfarçados de uma historinha que a gente conta. Ah, mas é porque tá muito corrido. Ah, mas é porque aconteceu tal coisa no meu trabalho, ou então porque aconteceu tal coisa com meu filho, ou então aqui em casa, ou e tal, tal, tal. E essa é a história que a gente conta para camuflar o porquê de fato a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito e você não tem culpa, mas você precisa descobrir quais e quantos são os seus bloqueios, tá bom? Então, ó, pega papel, pega caneta, coloca aqui embaixo o que que você vai colocar em prática. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui também, tá? E bora lá, então, coloca em prática para você passar ilesa aí do dia 19 de janeiro e ser aí um winner day, né? Chegar lá no dia 31 de dezembro e falar, caramba, eu concluí e chegar aí nesse percentual de 8% de pessoas que conseguem concluir os seus objetivos. Bora lá, vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.